Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o mercado aí no dia de hoje, baseado naquilo que eu venho passando aqui. Então, normal, começar a análise pelo gráfico diário. Percebam que eu não apago as marcações que já estão aqui, perfeito? Então, excludente o dia de hoje, se mantém todas aquelas marcações. O canal de baixa que está vigente desde o mês de julho, e todas essas regiões, aberturas e fechamentos de velas de alta e de baixa, os mais relevantes. 50% de algum deles caso eu tenha uma vela muito grande, como é o caso desta vela vermelha aqui, correto? Agora indo para o tempo gráfico de 15 minutos, que é o nosso tempo operacional. Percebam o seguinte, a gente tem marcado aqui a amplitude do dia anterior, correto? Fazer a marcação aqui de mínima para máxima. Por quê? Porque o preço se movimenta buscando máximas e mínimas, perfeito? Então, se a gente estiver diante dessa situação aqui, que eu tenho a região mais baixa do dia anterior, a região mais alta é a região de 50%. Se eu tenho o preço trabalhando desta região para baixo, ele tende a buscar a mínima, correto? Se ele romper mínima, ele tende a dar continuidade. Se o preço estiver acima da região dos 50%, ele tende a buscar a máxima. Caso rompa a máxima, ele dá continuidade. A região dos 50% é a região de briga para decidir se ele vai testar ou a máxima ou a mínima. E caso ele venha a falhar aqui nessa ruptura de mínima, quando eu falo falhar, ele pode chegar a violar aqui, mas depois retorna, tem uma reversão para cima, ele tende a buscar os 50%. E se daqui ele passar, tende a buscar a máxima. E assim por diante. Então, vejamos o que ocorreu com o gráfico de hoje. Tá? E quando eu falo região de 50%, por exemplo, aqui no gráfico, está marcado 96.302, tá? Porque a região do meio realmente aqui marquei com a ferramenta, mas está aqui na região do 300, certo? Não quer dizer que se ele estiver no 295 ele vai para baixo, e não quer dizer que se ele está no 305 ele vai para cima. Isso é uma região, tá? Pode colocar facilmente aí 100, 150 pontos para baixo ou para cima, falando de gráfico de 15 minutos. E aí, de acordo com as velas que se formarem nessa região, a gente consegue tomar decisão, para baixo ou para cima, com maior probabilidade. Primeira vela do dia, uma vela que abriu próximo dessa região aqui, ó, um pouco abaixo, 50 pontos abaixo, foi para baixo, foi para cima, fechou um corpo de barra lateral, certo? Por quê? A maior parte dela é formada por sombras. Posso preencher isso aqui com um corpo comprador? Até posso, tá? Seria uma barra com mais desequilíbrio para a compra? Sim, é uma barra com mais desequilíbrio para a compra, mas o corpo dela é de lateralidade e a região é de lateralidade, certo? Não tem nada definido aqui ainda. Segunda barra do dia, agora sim, uma barra de tendência de baixa real. Toda essa parte que está preenchida com o corpo já está ok, e a parte da sombra superior pode ser marcada, pode ser preenchida com cor vermelha também. Então a gente tem uma barra aqui praticamente 100% vendedora. Abaixo de 50 a gente vende perdendo essa mínima e vai vendendo pullbacks aqui, toda essa região, inclusive acima, só vai pensar em sair quando a abertura dessa barra de tendência de baixa for revertida por uma barra de tendência de alta, e tem que ser uma barra de tendência, não pode ser uma barra de lateralidade simplesmente com corpo verde. Caso ocorra isso aqui, ó, nunca cheguei a desenhar, talvez não tenha ficado tão claro, mas por exemplo, essa região aqui, ó, essa é a barra de tendência de baixa da nossa referência. Esta aqui é a abertura dela, é o trecho que não pode ser revertido. Se ocorrer isso aqui, por exemplo, essa barra aqui, ó, é uma barra de corpo verde, o fechamento dela foi acima dessa abertura, mas ela tem essa configuração aqui, ó, isso aqui. Isso aqui não é uma barra de tendência de alta, isso é uma barra com um corpo comprador, porém é uma barra de lateralidade. E se eu for olhar para algum dos desbalanços, esse desbalanço está para venda. Então, caso ocorra isso aqui, eu não vou pensar em comprar, porque não ocorreu reversão para compra. Caso ocorra uma barra assim, é uma barra de lateralidade, não é uma barra de tendência de alta. Então, não houve reversão desse movimento. O máximo que poderia ocorrer aqui agora é o mercado ficar lateral. Mas para cima, por essa barra, ele não está me dizendo, correto? O que seria o ideal? Seria algo desse tipo aqui, ó. Essa barra pode ser considerada uma barra de tendência de alta
que reverteu esse fechamento. É uma barra de lateralidade? Sim. Mas como essa sombra aqui pode ser preenchida, isso aqui pode ser interpretado como um corpo verde aqui abaixo, certo? Eu prefiro sempre uma barra de tendência de corpo cheio, porque o corpo cheio demonstra o quê? Vamos supor que ela tivesse aberto aqui embaixo, nesse caso então, né? Tivesse fechado aqui em cima. Significa que, olhando essa barra pronta, acabada, se ela fosse verde dessa maneira, que ao longo de que essa barra teve expressão de força compradora, comprador está com urgência, certo? E percebam o que acontece. Para formar essa sombra aqui, pode simplesmente a barra ter os vendedores terem jogado ela aqui para baixo até o minuto 12, por exemplo, do minuto 0 até o 12, e depois nos últimos 3 ou 2 minutos, que é muito comum, voltar e limpar e deixar sombra aqui, certo? E depois formar um pequeno corpo verde aqui em cima. Olha a diferença disso, correto? Onde a gente teve, por exemplo, essa barra aqui do minuto 0 até o 12, vou colocar uma letra maior, do minuto 0 ao minuto 12, correto? E do minuto 3, certo? Ocorreu isso aqui, ó, saiu daqui de baixo e foi lá para cima, do minuto 13 ao 15, correto? 12 minutos, 13 ao 15, ocorreu isso aqui. E aí a nossa vela vai ficar desenhada dessa maneira aqui, ó. Corpo verde lá em cima e pavio inferior aqui. Percebam a diferença disto aqui, ó. Quando tem uma vela dessa maneira aqui, ó, cheia. Significa que ela abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Claro, ao longo da formação dela, ela subiu um pouco, recuou um pouco, subiu um pouco, recuou mais um pouco, mas fechou lá em cima. Isto aqui significa 15 minutos de dominância compradora, do 0 ao 15 nesse caso, do 0 ao 15 minutos de dominância compradora. Onde é necessário colocar mais dinheiro? Aqui ou aqui? Aqui tem muito mais dinheiro de comprador com urgência, neste caso, porque ele teve que dominar essa barra por 15 minutos. Aqui ele pode ter dominado nos últimos 2 minutos, último minuto, e ter formado esta barra aqui. Então, por isso que uma barra preenchida com corpo demonstra muito mais urgência do que essa sombra inferior, embora ela possa ser entendida como compradores. Porém, isso aqui, para ocorrer, pode ser alívio de vendedor. Deixou de vender, agora o comprador estava comprando de maneira normal e o vendedor mais forte. Então a vela desceu. O vendedor alivia e o comprador continua a comprar da mesma maneira. Essa vela volta. Para que essa vela aqui suba, o comprador precisa comprar de maneira desbalanceada, com mais urgência que o vendedor, para que ela suba. E o vendedor não conseguiu jogar ela para baixo. Então, essa vela é muito mais poderosa do que essa formação aqui. Perfeito? Então, só retomando. Para haver reversão dessa vela aqui, essa é a nossa barra de tendência de baixa de referência. Essa é a abertura que não pode ser revertida. Pode, certo? Mas para quem está vendido, se isso ocorrer, deve pensar em entrar comprado. Ou, no mínimo, zerar as vendas, certo? Com esse tipo de análise, óbvio. Agora, é o seguinte, voltando aqui, precisaríamos de uma barra de tendência de alta revertendo essa abertura, que uma barra de tendência de alta seria isto aqui, certo? Ou algo desse tipo em várias barras pequenas, ou poderiam ter sombras inferiores, ou uma única barra com sombra inferior, ou até eventualmente uma muito maior desta maneira aqui, tá? Então, basicamente o que a gente tinha era venda aqui, venda em pullbacks, enquanto não houver reversão, certo? Só vendas, somente vendas. Possível primeiro alvo é essa amplitude aqui, jogada lá para baixo, correto? Que nos daria mais ou menos nessa outra região aqui. Vou apagar aqui que essa referência já deu o que tinha que dar, certo? Olha aqui, ó, essa vela, muita gente desespera, olha, formou um martelo aqui, feio ainda, em sombra superior, no gráfico de 15 minutos, mas, de novo, a barra de tendência de baixa, que é a nossa referência é essa, porque isso aqui não é uma barra de tendência de baixa, é uma barra de lateralidade e
tem desbalanço para compra. Aqui a mesma coisa, segue vendendo, segue vendendo, segue vendendo, segue vendendo, segue vendendo e agora entra uma coisa muito importante, tá? Tinha comentado em algum dos vídeos aí perdidos que a média móvel mais importante que vocês podem ter num gráfico para referência, tá? Não é bateu aqui vou comprar, bateu lá eu vou vender. É a média móvel de 15 minutos, a média móvel de 200 aritmética no gráfico de 15 minutos. Geralmente o gráfico não passa dela de primeira, geralmente, a maior parte do tempo. Mas não é porque bateu aqui que vai comprar e não é porque bateu aqui que vai vender. Façam os backtests de vocês e o mercado é que vai dizer se ela vai servir de suporte ou resistência ou se ele vai fingir que ela nem estivesse ali. Tá? Que é como ocorreu aqui. Por exemplo, essa barra forte rompeu. Tá? Rompeu a média móvel de 200 aqui. Não mostrou nenhuma reversão. Vou pensar em vender? Evidentemente que não. Não tem nem mínima sendo perdida aqui. Quiçá uma barra de tendência de baixa revertendo a abertura de uma barra de tendência de alta. Não teve aqui, certo? Então o que acontece? Olha essa formação. Tem como comprar aqui? Ainda não. Dá para comprar aqui? Dá. Efetivamente ocorreu a reversão de uma barra de tendência de alta, revertendo a abertura de uma barra de tendência de baixa? Não. Porque a nossa referência é esta. Tá? Porém, por fazer uma mínima mais alta, nesta região aqui, interpretando como todo esse movimento, dentro do canal aqui, que eu já vinha fazendo, já está marcado desde quinta-feira passada esse canal, tá? Na parte inferior do canal, se interpretar como uma lateralidade, estava num terço inferior também, que é a região de compra deste canal aqui, né? Correto? E zigue-zague majoritário ascendente, estão fazendo um fundo mais alto. Estava para pensar em compras acima dessa barra aqui. Outra informação muito importante é que geralmente as maiores barras do dia, com maior volume, encerram e iniciam tendências, tá? Aqui, como ela já não estava iniciando, já estava caindo desde aqui de cima, já tinha caído 1.600 pontos, é um possível sinal de clímax, de terminada de tendência. E caso fosse a primeira barra do dia, poderia sinalizar um início de tendência, uma ignição nesse caso, correto? Então dá para pensar em compras aqui por essa região de contexto, média móvel de 200, terço inferior de lateralidade, base do canal e um candle renovando máxima aqui, que é característica e fechando como uma barra de tendência de alta também. Tá? Não é a melhor barra do planeta, porque a melhor barra do planeta teria isso aqui para baixo, mas é uma boa barra de sinal. Teria esse corpo preenchido, que pode ser preenchido pela vela, mas de novo, pela mesma explicação que eu dei anteriormente, certo? Quanto maior o corpo, mais força demonstra para aquele lado, mais deslocamento de dinheiro para um determinado lado, mais urgente, tá? Ou comprador ou vendedor. Mas é uma boa barra de sinal, numa boa região de contexto, num gráfico de 15 minutos, não é gráfico de 1 minuto, então pode-se pensar em entrada aqui. Quando eu falei de renovação de máxima em relação a uma tendência de alta, topos são rompidos, certo? E fundos são respeitados. Quando eu falo ser respeitado, pode violar, mas fecha acima. Nesse caso aqui, fez uma característica de quê? Fundo mais alto. Deixa eu apagar aqui. Entendendo como o fundo sendo a mínima do candle, correto? Fundo mais alto e rompimento de topo. Então dá para enxergar aqui neste contexto. Não é o tipo de compra que geralmente eu vou fazer, mas devido a esse contexto pode-se pensar em entrar aqui e sabendo dessa informação que barras grandes com volume iniciam e finalizam tendências. Então, devido a esse contexto, a esta barra, com maior volume do dia, tinha grande candidata a ser o clímax, a região mais baixa do dia. Sem contar outra informação que eu passei ontem também é que quando o pregão inicia dentro do range de oscilação do dia anterior, ele pode romper para baixo e para cima e continuar, mas geralmente ele rompe para baixo ou para cima e tende a fechar dentro da amplitude do dia anterior, formando dessa maneira uma barra desse tipo aqui, ó. Algo como um spinning top ou um doji, depende de qual escola você segue, tá? Ou se ele fechar muito pequeno corpo, aí é doji para todo mundo. O que muda é que o All Brooks chama todas essas barras de lateralidade de doji. Um chama de martelo, de estrela cadente,
chama de enforcado, chama todas de doji, sem fazer diferenciação se tem só sombra para cima, só sombra para baixo, se não teve oscilação de preço, correto? Então, que dava para pensar em comprar. E também fechando acima, uma barra de tendência de alta, fechando acima dessa abertura, dessa barra de tendência de baixa, iniciaria, agora sim, mais do que confirmado, uma possibilidade de tendência de alta do nosso gráfico, se comprando ruptura de máxima e pullbacks aqui dentro. Essa barra, ela não é a melhor barra de tendência, sem dúvida nenhuma. A barra anterior a ela é muito melhor. Tá? Essa barra aqui, essa barra é muito melhor. Essa barra é a melhor das três. Tá? Porque ela tem mais corpo. Essa daqui tem menos pavio superior, mas tem este pavio inferior que demonstra menos dinheiro por parte dos compradores, menos urgência do que essa vela aqui. Tá? Sem contar que essa vela teve um volume um pouco maior também. Então teve mais dinheiro sendo negociado nessa vela. Quanto mais dinheiro, certo? Porque imaginem o seguinte, quem comprou nessa vela, teve gente que comprou neste nível, nesse outro, em todos. Se a mínima dessa vela for perdida, todas as pessoas que compraram aqui vão estar perdendo dinheiro. Então ela tende a ser respeitada. Quanto mais dinheiro tiver ali dentro, correto? E o que eu acabei de dizer é, velas amplas, certo? Barras de tendência, com volume tendem a iniciar movimentos. Então era movimento de baixa, agora dá para se pensar, além de todo o contexto, no início de um movimento de alta. Correto? Essa barra aqui tem mais de 1/3 de sombra superior, então não é a melhor barra de tendência do mundo. Mas devido a essa reversão, esse contexto, dá para se pensar em buscar a máxima do dia. Correto? Se compra todos esses pullbacks aqui dentro, percebam que ela vai lá, viola a mínima, mas não fecha abaixo dessa abertura. Correto? Até que vai lá e renova a máxima, certo? Quando passou acima dessa máxima mais alta, deixado por essa barra de baixa, o preço tende a acelerar. Primeiro possível alvo projetado aí 300 para baixo, 300 para cima, tá? E aqui o gráfico, aqui teria mostrado, aqui uma barra de tendência de baixa, não, desculpa, aqui uma barra de baixa, que tem um corpo vendedor, fechou abaixo da abertura dessa barra de tendência de alta, porque essa é uma barra de tendência, a maior parte formada por corpo, e aí aproximadamente 20, 30%, 25% no máximo dessa barra aqui é de sombra, tá? Superior. Por exemplo, ela tem 460 pontos de amplitude, dos quais 350 são de corpo, tá? Então, 350 dividido por 450, 76% da barra é compradora, tá? E aí o que acontece? Fechou uma barra vendedora abaixo da abertura dela, porém uma barra de lateralidade. Se eu preencher a sombra superior com vendedores e a sombra inferior com compradores, dá uma barra completamente balanceada, então não é uma barra de tendência. Então o que eu posso esperar aqui? Eu posso esperar no máximo uma lateralidade, mas reversão para baixa nesse momento não, né? Porque essa barra está totalmente em equilíbrio. Tá? Então, de novo, se segue comprando aqui. A mesma coisa, fechou uma outra barra, correto? Vendedora, porém não é uma barra de tendência de baixa. Por quê? Essa sombra inferior aqui é compradora. Desculpa, marquei de vermelho. É compradora, então é uma barra completamente equilíbrio. E com amplitude dos compradores ainda um pouco maior que dos vendedores. Então vai se comprando nessa região, certo? Enquanto não houver o fechamento de uma barra de tendência de baixa, aqui a gente não pode pensar em reversão do movimento altista que a gente está tendo e iniciar um movimento baixista. Se essa vela aqui fosse dessa maneira, por exemplo, ó, ou o corpo preenchido vendedor aqui, a gente pensaria em vendas aqui embaixo, venda nos pullbacks, ou caso não existisse essa sombra aqui também, caso não existisse essa sombra inferior, fosse só esse trecho do corpo aqui, seria uma barra de tendência de baixa, teria revertido a abertura dessa última barra de tendência de alta, que era a nossa barra de referência. Tá? Então, comprados aqui, nada para sair do trade, e aqui o que acontece? Formou essa barra, que era a última barra de tendência de alta como referência do movimento, só que aqui percebam o seguinte, é um dia que rompe mínima e rompe máxima do dia. Tá? É um dia de comportamento que, depois que apresenta isso, lateral. E também já é esperado que, foi aquilo que eu disse, quando um dia inicia dentro da amplitude do dia anterior, ele tende a fechar como um doji dentro do corpo do dia anterior. Então mesmo que ele vá lá e busque a máxima do dia anterior, ele tende a voltar para essa região. Tá?
Então, depois disso aqui já dá para marcar como movimento lateral, certo? Embora aqui houve reversão, né, por essa barra. Só que aí ele começa a reverter a todo instante, quando ele apresenta esse comportamento lateral, tá? Então, aqui teria tido esta reversão por essa barra, correto? Aqui teve uma reversão para alta, aqui teve reversão para baixa e aí se fica vendido, tá? Só que já se sabe que por estar num movimento lateral, por quê? Porque percebam o que o gráfico fez aqui. Rompeu fundo, chegou para testar topo, não rompeu, na verdade rompeu, né? Porque eu marquei muito abaixo aqui. Rompeu fundo, foi para romper topo, não rompeu, correto? Foi para romper fundo, não rompeu. Movimento de lateralização. Aqui em específico é um triângulo simétrico, tá? Então ele tende a voltar para cá, quando for para cá tende a voltar para cá, até que depois desse movimento de compressão o mercado ganha energia e rompe ou para cima ou para baixo, tá? E aí acabou o pregão, tá? Tem muito o que fazer. Aqui, esse trade dá para se dizer que foi claro, só que, de novo, tem que saber o que está sendo feito, porque senão muitas pessoas vão sair quando tinha uma barra verde formada aqui em cima, formada que eu digo em formação, na verdade é a palavra correta. Pensariam em sair dessas vendas, viram que estavam com um lucro grande aqui, 600 pontos, claro, se fazem parciais no meio do caminho, né? Mas viram que tinha um grande lucro aqui, viram essa barra verde se formando, zeraram essas posições, entraram comprado e viram o gráfico voltar a despencar 1.500 pontos em 2 barras aqui, 3 barras para baixo, tá? Então, saibam o que estão fazendo. Na dúvida, o melhor é sempre não fazer nada. E depois aqui por contexto essa possibilidade de compra e depois aqui compra confirmada depois dessa barra aqui, revertendo essa outra barra de tendência de baixa e esses pullbacks todos aqui e era isso por hoje no índice, tá? Dólar. Dólar é a mesma coisa. Como eu quase não tenho operado dólar, vou comentar bem rápido. Mas abriu dentro da amplitude do dia anterior. Está aqui a máxima. Está aqui a mínima. Correto? Abriu acima dos 50%. Primeira barra indecisão. Segunda barra compradora. Tá? Primeira barra indecisão, mas acima dos 50%. Segunda barra compradora. Então, por ser nessa região de 50%, poderia-se fazer alguns scalps aqui. Depois, esta barra, tá? Daria início de compra aqui, se faria uns scalps. 6 toparia essa operação aqui, correto? Para quem vendeu aqui em cima. Perfeito? Se estoparia essa venda aqui em cima com prejuízo, tá? E se iniciariam as compras aqui nessa região e segue até que o gráfico mostre reversão, tá? Mas aqui subiu aí mais de 50 pontos depois, tá? Aqui teve, essa era a última barra de tendência de alta, a barra de reversão que fechou foi esta aqui, que reverteu a abertura dessa barra de alta, então se venderia perdendo o mínimo em toda essa região para fazer vários scalps aqui, chegando a mais 30, 35 pontos para baixo, tá? E a última barra que tinha, estava todo mundo preso dentro do range desse cara, né? Então reversão só fechando aqui em cima. Uma barra de tendência de alta, como este caso, e aí se pensa em comprar a partir daqui, e compras e compras. E aqui nesse caso, essa era a última barra de tendência. Na verdade, todo mundo preso dentro desse range também, né? Então aqui ainda continuaria com regiões de compra, tá? Porém já é final de pregão. Mas, por essas características, claro, o dólar até ele teve um pouco de volatilidade nessas barras, mas não foi um dia de lateralidade tão grande como o índice. Aqui ele fez movimento de impulsão, correção, impulsão, correção e foi para a impulsão e estava corrigindo. Para quem quer vender por um topo mais baixo aqui pode vender, sabendo que o primeiro alvo seria aqui, que é a metade desse movimento de tentativa de impulsão. Tá? Vamos ver o que tem de ações para hoje. Na verdade, isso aqui vai acabar bem rápido em relação às ações, né? Porque você está olhando o gráfico semanal, isso aqui vai fechar uma barra por semana só. Tá?
Olha a BR Foods aqui, nada para fazer, segue caindo. Nada para fazer para quem quer pensar em compras, né? Claro. Uma coisa que é interessante é o seguinte, tá? Esse gráfico teve um movimento de impulsão para baixo, correção, aproximadamente 50% do movimento, quebra de linha de tendência, pivô de baixa, tudo o que quiserem olhar, barra de tendência de baixa, fechando abaixo da abertura de uma barra de tendência de alta, certo? Quando vocês veem esses padrões aqui, uma coisa que é interessante fazer é, bom, se o gráfico agora tem maior probabilidade de ir para baixo, dá para pensar em comprar puts, não falei nada de opções aqui, tá, mas de maneira breve, depois explico isso de maneira detalhada, se o gráfico tende a cair nos próximos dias pela minha análise, correto? Eu posso pensar em comprar puts desses valores aqui embaixo. Por quê? Eu sei que ele ocorreu isso aqui, então no mínimo o primeiro alvo que eu devo ter é essa amplitude projetada aqui para baixo, que é coincidente com o movimento, com 50% desse movimento anterior. Então dá para comprar as puts aqui por volta do 17,50, quando o gráfico ainda estava aqui na casa dos R$20. Quanto tempo esse gráfico deve demorar? Bom, se para andar essa amplitude aqui, ele demorou este período, ele tende a demorar esse período para andar lá para baixo. Como assim? Para andar essa amplitude aqui, ó, que era o que a gente queria repetir, ó, 15%. Para andar esses 15%, ele demorou 50 dias. Então, daqui desse movimento de topo a fundo, deve ter aproximadamente 50 dias também. Correto? Então, tem que procurar uma opção, nesse caso seria para o vencimento de 2 meses, que são 38 dias úteis, de 38 a 44, depende. Comprar as puts nessa região aqui e conseguir botar um lucro maior no bolso, tá? E caso o gráfico demonstre para vocês que vai voltar a subir, aí vocês têm que estopar a operação com algum prejuízo aí nas puts. Porém, se o gráfico voltar aqui, claro, isso tem que ser calculado de acordo com o delta e o gama daquela opção, o quanto essa variação de 10%, de 10,5% no papel representaria de variação percentual na opção, tá? Mas com certeza aqui a probabilidade, o percentual de ganho de vocês era muito superior para baixo. Tanto pela possibilidade de deslocamento desse preço, certo? Quanto pela taxa de acerto, que fazendo esse tipo de análise no semanal vocês vão acertar muito mais aí do que 70, 80% do tempo, sem sombra de dúvidas, falando de gráfico semanal. Tá? BR Foods, Braskem, acho que já olhei. Tá? Braskem já comentei, que era agora a possibilidade de chegar nessa região aqui, devido a esse movimento de impulsão, correção. Aqui um movimento corretivo, região dos 50%, perfeito? Uma barra de tendência de alta, fechando acima da abertura de uma barra de tendência de baixa, quebrou essa linha de tendência, tá mal marcada aqui, tá? É aproximadamente assim. Deixa eu marcar de novo. Marcar com o Profit, tá? Então, tende a corrigir pelo menos 50% deste movimento corretivo. Então, aqui na casa dos R$25, certo? A linha de tendência seria esta aqui. Aqui, se marcar assim, ela ainda está dentro, tá? Deixa eu marcar isso aqui. Mas, posso marcar assim, assim, tá? Eu posso marcar de maneira que eu ache um rompimento ou não. Mas, essa região de 50% aqui, ó. Isto aqui. Até mais, né? Foi praticamente aí 2/3 de correção. Essa região aqui, ó, é muito mais importante ter chego nessa região, ter mostrado essa barra, claro, ela está em formação ainda, né? Ela precisa fechar assim, reverter essa barra de tendência de alta, fechar assim, podendo recuar no máximo até essa região, certo? E se mantendo acima da abertura dessa barra de tendência de baixa, é muito mais importante do que olhar para essa LTB aqui, tá? Segunda ação, agora a terceira. Vamos ver aqui. BTOW 3, vamos ver. Tendência de alta clara, está fazendo um movimento mais forte aí de correção, tá? Qual é o movimento da ação? Esse aqui, ó. Vem de zigue-zague para cima, tá?
tende a retestar essa região. Vai se pensar em compras quando? Quando tiver uma barra de tendência de alta revertendo a abertura da última barra de referência de baixa. Tá? De novo, não é recomendação de compra nem de venda, mas a última barra de tendência de baixa, que é de referência, é esse aqui. Então a gente tem que ficar atento para algo desse tipo aqui. Ó. E para quem gosta de padrões de candle, se formar isso aqui, é uma estrela da manhã, próximo dessa região aqui, ó, que antes era uma resistência, foi rompida, agora quando for testada, será como suporte. Tá? Só uma explicação aqui que eu acho que é interessante é por que essa região que foi rompida como resistência anterior agora tende a funcionar como suporte. Bom, primeiro porque todo mundo que comprou, quem não comprou aqui nessa pernada, entende que aqui é um bom preço, interessante de novo se comprar. E quem vendeu aqui nesse ponto, acreditando nessa resistência, e está segurando a operação, quando voltar para cá, fica no 0 a 0. Então tende a zerar essa operação, e para zerar uma venda são feitas compras. Então vai ter tanto os compradores que estão zerando essas vendas aqui no 0 a 0, quanto os compradores que agora entendem que ela está retestando uma região de preço interessante, atrativa para quem não comprou nessa perna, ou até para quem comprou nessa perna, realizou uma parte aqui, onde for, tá? Tem conceitos de afastamento da distância da média móvel de 20, isso é simplesmente visual, de o preço sempre regressar às médias, tá? Mas não que deva vender aqui necessariamente, e sim botar uma parte do lucro no bolso. Caso seja uma ação para swing trade, tá? Se for ação de buy and hold, é compra e simplesmente compra, tá? CASN 4 semanal. Ah, não, desculpa, não é siderurgia, é CSAN, vou botar aqui, CSNA 3, agora sim, tá? Bom, tendência de alta clara, rompendo resistência, tá? O que é importante aqui? Está longe da média móvel de 20, a mesma distância que está longe da média móvel de 200. Isso aqui se chama de 2 níveis de espaço, tá? Quem mostra isso é o Oliver Velez. E é conceito de afastamento. O preço tende a voltar para as médias, porque são médias, tá? Mas olhando simplesmente price action é o seguinte, isso aqui é um canal estreito, tá? Perfeito. Mal corrigem as barras, mal vem abaixo de mínima de barra e retoma alta, tá? Porém, o que acontece? Está esticado. Para quem quer comprar aqui, tem que esperar um movimento corretivo. De pelo menos aí 5 a 10 semanas. 5 a 12 semanas tem que esperar um movimento corretivo. Tá? Para quem olha para médias, está muito longe. Para quem quer pensar em vender aqui, não recomendo. Tá? Também não recomendo comprar, porque eu não tenho CNPI, não posso fazer isso. Mas, após ter rompido essa máxima aqui, ativa um trade de armadilha no gráfico semanal que tende a voltar com explosão. Tá? Voltar para onde? Primeiro, como é que se ativaria esse setup? Bom, essa barra aqui fechando assim nessa semana, na semana seguinte, perdendo a mínima dela. Na semana imediatamente seguinte, perdendo essa mínima, tende a voltar para essa região aqui, próximo das médias aí, esse movimento tende a ser rápido, tá? Então, para quem está pensando em comprar, já que a gente está nessa região aqui, claro, o papel pode subir aqui indefinidamente até os R$100, claro, mas o mais provável que ele faça é rompeu essa máxima, certo? Tinha essa resistência, rompe essa máxima, dessa maneira aqui que ele está fazendo essa semana, rompendo a máxima, e agora provavelmente deve ter um trade de armadilha aqui para baixo, ele faz um movimento corretivo até esse 50%, que é essa região, ou até um terço, porque foi um movimento forte, aqui na casa dos 13, 14 reais, e depois retoma essa alta. Tá? É o mais provável para este papel. Para quem está comprado, que fique comprado ou que ele viu uma parte das posições. Para quem está vendido, dá uma segurada ainda e entrar comprado agora. Para buy and hold, se quiser entrar, pode entrar. Saiba que não vai se desfazer nunca da ação. Nunca que eu digo, nunca por agora. Talvez daqui 10, 15 anos aí, se ela for para uns R$300, ou se ela mudar os fundamentos dela, pode passar a vender as ações que eventualmente o investidor tenha
deste papel aqui. CVC. CVC tá para baixo, não tem nem o que fazer. Tá para baixo, tem que fazer para quem está vendido. Para quem está vendido é continuar vendendo. Primeiro alvo de parada aqui por volta dos... Primeiro alvo, né? Parar aqui não existe, não. Ela vai parar quando ela mostrar que quer subir. Cirela. Se fechar assim é interessante, tá? Se fechar essa semana dessa maneira é interessante, porque tendência de alta, recua. Ó, empresas boas, aquilo que eu falei, acho que segunda-feira, empresas boas, quando no gráfico semanal tendem a repicar na 200, vindo de uma tendência de alta, tendem a repicar no semanal assim que rompe máxima, gera movimento explosivo para cima, tá? O que está acontecendo agora? Esse movimento corretivo foi profundo aí, ó, 80% dessa pernada para baixo. Correto? Agora está recuando até a média. Tá fazendo, foi um canal estreito de alta, está fazendo um recuo aí de 5 a 10 semanas, e se essa barra fechar assim, é uma barra de tendência de alta, assim ou superior, revertendo a abertura da última barra de tendência de baixa, e a gente servir como referência. Então, possibilidade de entrada aqui, alvo, topo, continuidade para cima, tá? O que eu tinha para falar hoje era isso. Falou, galera. Tchau.